Bem-vindo ao nosso encontro diário, onde vamos orar e meditar na Palavra de Deus. Eu sou a Ayla, esse é o canal Vem o Teu Reino e eu estou animada para compartilhar essa jornada com você. Vamos começar? O tema do nosso devocional de hoje se chama Assumindo Meus Pecados. Queridos, vamos analisar a história que consta em Gênesis capítulo 3, versículo 12 e 13, que fala assim: Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu a fruta e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: Por que você fez isso? A mulher respondeu: A serpente me enganou e eu comi. Queridos, essa é a história mais conhecida da Bíblia, que a gente sabe que foi aonde a humanidade caiu, né? A melhor forma, queridos, de lidarmos com o pecado é assumir que nós pecamos e não querer ficar justificando o nosso erro, transferindo a culpa para alguém ou para alguma outra circunstância. Queridos, quando Adão comeu do fruto que Deus havia proibido, ele foi advertido pelo Senhor. Adão, ele tinha ali a chance de reconhecer o seu pecado, pedir perdão e recomeçar. Pois Deus, ele estava disposto a perdoá-lo, mas em vez disso, o que Adão faz? Ele tenta argumentar com Deus, colocando a culpa na mulher. Ou seja, ele estava ali amaldiçoando a esposa que Deus tinha dado para ele. Queridos, Deus já tinha falado na palavra que Eva seria uma ajudadora idônea, adequada para as necessidades do homem, e ela não seria uma pedra de tropeço na vida de Adão. Da mesma forma, quando Deus perguntou para Eva por que ela tinha feito aquilo, ela vai lá e coloca a culpa em quem? Na serpente. Vocês estão entendendo que ninguém reconheceu o seu erro e eles estão transferindo a culpa dos seus pecados, transferindo a culpa para outras pessoas? Queridos, se a gente olhar também para a palavra de Deus, o rei Davi, a vida do rei Davi, algumas pessoas se perguntam por que o rei Davi é chamado na Bíblia de homem segundo o coração de Deus, já que ele cometeu adultério e assassinato. Talvez você também tenha essa dúvida. E quando eu fiquei meditando na palavra, eu entendi que quando Davi foi repreendido pelo profeta Natan por causa do seu pecado, Davi, ele não tentou se justificar, como Adão e Eva fez, entendeu? As palavras de Davi, queridos, lá no Salmo 51, revelam que Davi, ele assumiu a sua culpa. Ele sabia que ele tinha errado, ele sabia que ele tinha pecado. E ele fala assim no Salmo 51, contra ti somente pequei e fiz o que é mal aos teus olhos. O rei Davi também pediu a Deus para que Deus transformasse o seu caráter. Ele fala assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Queridos, o que eu gostaria que você aprendesse hoje é sobre como você tem que lidar com o pecado. Primeira coisa, aprenda isso, reconheça o seu pecado diante de Deus. A Bíblia diz em Romanos 3 que todos nós somos pecadores. Não se engane, não queira amenizar os efeitos do pecado na sua vida espiritual e na sua comunhão com o Senhor. A palavra diz que o pecado separa o homem de Deus. Por mais que o mundo tente nos convencer, que tudo é comum, tudo é normal, queridos, lembre-se que existem consequências espirituais terríveis que vão nos atingir se nós escolhermos o caminho errado. Por isso hoje decida levar uma vida santa, com atitudes que agradam a Deus. Segunda coisa, assuma a sua culpa. Terceira coisa, confesse a Deus que você pecou. Queridos, em nome de Jesus, não faça como Adão e Eva, que tentaram fugir da sua responsabilidade. O pecado, queridos, ele é uma opção. E se você tem feito as escolhas erradas, foi porque decidiu andar nesse caminho. Siga o exemplo do rei Davi, reconheça suas falhas e decida mudar de vida. Em nome de Jesus, que você não se esqueça disso hoje.
Vamos reconhecer os nossos pecados, vamos assumir a nossa culpa, vamos confessar os nossos pecados diante de Deus e vamos decidir mudar de vida, queridos. Em nome de Jesus, feche os seus olhos, eu quero orar por você. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada pela tua palavra que nos exorta. Senhor, nós nos colocamos diante de ti porque nós somos pecadores. Deus, o nosso coração é sujo. A nossa vida tem sido uma vida suja diante dos teus olhos, Pai. Senhor, nós queremos nos apresentar diante de ti e pedir, ó Deus, para que o Senhor nos livre de todas essas mazelas que têm acompanhado a nossa vida. Senhor, nós reconhecemos os nossos erros, os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas impurezas. Senhor, nós assumimos todos os nossos erros diante de ti, Senhor, e nós confessamos com a nossa boca. Nós confessamos todos os nossos pecados, todas as coisas de errado que a gente fala, que a gente faz, os nossos pensamentos errados. Senhor, nós confessamos diante de ti e nós pedimos, ó Pai, para que o Senhor nos ajude a ter uma vida transformada. Nós queremos mudar, Senhor. Assim como o rei Davi, a gente aprende que o rei Davi, ele pecou, mas ele mudou de vida diante do Senhor, Deus. Ele se humilhou diante da tua presença, ele reconheceu o erro dele e nós também reconhecemos os nossos erros, Senhor. Nos molde, ó Pai, molda o nosso caráter, molda a nossa vida, Senhor. Nós queremos ser santificados diante do Senhor, meu Deus. Abençoa, Pai, a cada um que está comigo nessa oração. Que essa pessoa possa sentir o teu toque, que nós sejamos lavados com o sangue precioso de Jesus e que essa culpa não venha atormentar a nossa vida, porque nós confessamos todos os nossos pecados diante do Senhor, meu Deus. Limpa as nossas vestes, Pai, em nome de Jesus. Amém. Agora eu te convido, compartilhe essa mensagem. Ela pode transformar a vida de alguém. Apoie esse projeto, participe desse grande movimento de oração e vamos juntos propagar o reino. Deus te abençoe.